Olá, meus queridos filhos e filhas de Deus, tudo bem com vocês? Ainda bem, né? Se não tiver também vai ficar, viu? Porque o nosso Deus, Ele quer a nossa alegria, a nossa paz. Mais uma vez aqui trazendo o alimento espiritual de todos os dias, né? E hoje nós vamos estar com uma passagem, como todas, maravilhosas, tudo que vem de Deus é maravilhoso. E essa passagem se encontra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. E entre outros versículos que nós vamos estar lendo também. Mas quem foi Tiago? Teve o apóstolo Tiago e não é desse que nós vamos falar. Porque nesse período, que foi em torno de 45 a 50 anos depois da crucificação de Jesus, o Tiago apóstolo já tinha morrido. Provavelmente, esse Tiago, eu falo provavelmente porque os teólogos também não têm certeza, mas tudo indica que esse Tiago que nós vamos citar aqui era o meio-irmão de Jesus. E meio-irmão de Jesus. E por que meio-irmão? Simples, porque a mãe de Jesus era Maria, mas o pai de Jesus era Deus. E o pai desse Tiago era José, então meio-irmão. Amém? Da mesma forma que nós somos meio-irmãos de Jesus também, né? Porque nós somos também filhos de Deus Altíssimos. Assim como todos aqueles que buscam Jesus, porque o próprio Deus nos adota. Muito bem, vamos ler então. O que falamos aqui? Nós falamos de um assunto muito sério, muito polêmico. Polêmico não, mas um assunto muito assim delicado. E se você prestar atenção, vai ficar muito claro para você. E você vai entender mais uma vez o quão maravilhosa é a palavra de Deus, a sabedoria com que Ele nos traz as informações que vêm do reino dele, dos céus, para que nós compreendamos. E fala a respeito da religião. Você já se perguntou qual religião é a melhor religião? Porque se você vai numa igreja, por exemplo, um exemplo, se você vai numa igreja católica, ele vai falar assim, a minha igreja é a melhor. Se você vai numa igreja evangélica, ele vai falar, a minha igreja é melhor. Se vai ser, enfim, qualquer igreja que você for, provavelmente as pessoas vão falar, não, a minha igreja é melhor. Será que Jesus falava isso? É esse o tema de hoje. Qual que é a verdadeira igreja que Deus aprova? Qual que, melhor ainda, não é a igreja, qual que é a verdadeira religião que Deus aprova? Porque igreja somos nós somos o templo vivo de Jesus, o templo vivo de Deus Altíssimo. Amém? Vamos estar lendo e entendendo então. Mas antes eu queria comentar com você. Eu quero que você imagine uma pessoa muito bonita, um ator, uma atriz de cinema, um cantor famoso, enfim, uma pessoa muito bonita, muito bem sucedida, muito rica, muito famosa. E ao mesmo tempo eu quero que você também imagine uma pessoa bem pobre, bem humilde. Imagine um morador de rua, mal cheiroso, barbudo, cabelo todo desgrenhado. Então existe uma diferença para que nós possamos olhar para um e para outro. A diferença que nós enxergamos. Mas e para Deus? Existe alguma diferença? A resposta é não. Deus ama todos da mesma forma, porque Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. O que interessa para Deus não é o que está do lado de fora, mas o que está do lado de dentro, que é o nosso caráter, os nossos sentimentos. E mais um detalhe. Todos nós temos um tempo de vida nessa terra, um tempo determinado por Deus. Tem umas pessoas que morrem jovens, mas normalmente tem as pessoas que morrem em torno de 80, 90 anos. É essa a média de todas as pessoas. A média, né? Uns vai mais cedo, outros vão mais tarde. Mas a média é 80, 90 anos. Mas o que acontece com o bonito, com o famoso, com o rico, com o cheiroso, com o elegante? É a mesma coisa que acontece com aquele que mora na rua, que não tem fama nenhuma, que teve uma vida difícil, mal cheiroso, barbudo. Por quê? A morte leva a todos da igual forma e todos nós vamos para o mesmo lugar. Ou seja, o nosso corpo vai para baixo da terra, vai deteriorar, vai virar assim, pó, como foi determinado por Deus lá no início, né? Então todos são iguais perante Deus. Todos somos iguais. Perante Deus, todos somos iguais. E Deus deixa muito claro a respeito desses assuntos. Outro detalhe, todos nós, durante nossa vida, quer seja o rico, quer seja o pobre, porque a impressão que se dá é que o rico não tem problemas e o pobre tem muitos problemas. De certa forma é verdade, porque o dinheiro resolve muitas situações.
Mas se você com certeza conhece pessoas ricas também, que têm uma vida muito atribulada, muito difícil, uma vida de sofrimento, às vezes por causa de uma doença, por causa de um problema na família. E talvez você conheça também pessoas humildes, que têm uma alegria normal de ser, que ela sempre está sorrindo, sempre esteja animada. Então, a vida é mais ou menos igual para todos. Todos, sem exceção, ricos e pobres, têm dificuldade nessa vida, né? E ricos e pobres também vão para o mesmo lugar. Assim que morrer, o corpo vai para o mesmo lugar, vai para baixo da terra. Ficou bem claro isso? O corpo, veja bem, agora vamos entrar para um entendimento mais profundo. O que acontece com o corpo nosso? O meu, o seu, o dos nossos antepassados? Todos nós, depois de morrermos, vamos ser enterrados, vamos virar poeira. Mas acabou aí? Acabou por aí? O corpo vai ficar inerte e acabou-se a vida? De forma nenhuma. A palavra de Deus diz que nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E vamos entender. O que é o corpo? É essa matéria física que você está vendo agora. E eu posso ver qualquer outra pessoa. Eu olho para o corpo, para a embalagem, para o veículo que leva dentro dela todas as coisas que Deus colocou. E que coisas são essas? Uma é a alma. E o que é a alma? A alma é o nosso intelecto, o nosso sentimento, os nossos pensamentos. Porque se tirar a alma de nós, nós viramos um corpo vazio, como um animal, sem sentimentos, sem pensamentos, sem emoções. E a alma é tudo isso, é o conjunto de vida que está dentro de nós, a verdadeira vida que está dentro desse corpo. E também há o espírito. E quem é o espírito? A palavra de Deus diz que lá no início Deus soprou o espírito no nariz do primeiro homem que foi Adão. E isso acontece com cada nascimento. Deus sopra o espírito dele para cada pessoa que nasce. Se essa pessoa vai viver com o espírito ou vai rejeitar o espírito é uma outra situação. Mas Deus manda o espírito, o sopro do espírito dele para cada um de nós. Então nós temos essa comunicação espiritual, por isso o nome espírito. Como que nós entendemos Deus, como que nós conhecemos Deus, como que nós cremos em Deus, se nós não vemos Deus? O que nos leva a ter essa afinidade com Deus? É o espírito dele que está em nós, que tem uma comunicação com Deus, que é espiritual. Estamos entendidos, irmãos? Nós vamos falar muito a respeito disso aí, em muitas outras passagens, que é muito forte, é muito importante para ser esclarecido de uma só vez. A compreensão leva tempo, mas todos vocês vão aprender, assim como eu estou aprendendo com a palavra de Deus. Tem coisas que nós levamos uma vida inteira para aprender, mas Deus não nos deixa enganar. Então nós entendemos aí que existem três pessoas dentro de um só corpo. O corpo em si, a alma que vive dentro do corpo e o espírito. Quando a pessoa morre e sai dessa vida, o corpo fica inerte, vira pó, vai se desfazer embaixo da terra. A alma, essa sim, é a alma que a importância está na alma. Por quê? Porque o espírito, a palavra de Deus fala que o espírito volta para Deus, porém a alma, que é o nosso intelecto, nossos sentimentos, nossas emoções, tudo que nós sentimos, que nós queremos ou não queremos, até a nossa rebeldia, tudo pertence à nossa alma. Aonde vai a alma? A palavra de Deus fala que ela vai ser julgada. Todos seremos julgados. E existem duas definições para o lugar ao qual vamos. A palavra de Deus diz isso. Ou para o céu, para a presença do Deus Altíssimo e vivermos uma vida regalada de alegria, de paz, quando o nosso corpo, novo corpo, não será um corpo de carne, será um corpo poderoso, um corpo que não pode ser destruído, um corpo que não pode ficar doente, um corpo que não entristece, um corpo que não falha, que não tem absolutamente nenhum tipo de fraqueza de caráter, um corpo perfeito, excelente, maravilhoso, o qual vai ter vida eterna. Esse é o nosso novo corpo, que seria a nossa própria alma. Talvez um corpo de luz, talvez um corpo físico que possa ser tocado, não dá para saber ainda, Deus sabe, e nós vamos saber quando estivermos lá. Ou a segunda opção, que é terrível, essa mesma alma seria um caminho de um lugar terrível, tenebroso, com muito calor, com muita dor, com muito sofrimento, ao qual é chamado de inferno. E todos falam e não querem, ninguém quer absolutamente ir para o inferno, conhecer o inferno, né? Então nós temos esses dois caminhos, segundo a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, é verdade, é perfeita. Assim é. Então nós temos essa preocupação, essa obrigação de fazermos a vontade de Deus, para que nós salvamos, nós por nossas atitudes, pela bondade, pelo amor de Deus, pela salvação que Jesus nos proporcionou, se nós aceitarmos,
seguirmos esse caminho dessa vida, fazendo as coisas corretamente e ganharmos a nossa salvação, a nossa libertação desse corpo, porque o nosso corpo vai ficar velho, vai ficar doente, vai ficar fragilizado, e termos o nosso novo lar, a nossa nova vida lá no céu, junto com Jesus e junto com muitíssimos e muitíssimos irmãos e irmãs, onde viveremos muito felizes. Mas tudo isso aí para chegar numa única conclusão: o que Deus fala a respeito da religião? Porque quando nós falamos de salvação, de busca de Deus, de salvação na alma, nós automaticamente pensamos em religião, em igreja, não é verdade? E o que é a igreja? Irmãos, a igreja é um local onde você vai, porque a igreja verdadeiramente é a igreja física, a igreja verdadeira somos nós somos a igreja de Jesus, nós somos a igreja, o povo é a igreja, o lugar que nós vamos, o imóvel ao qual nós vamos lá e sentamos e ouvimos as pregações, seja do padre, seja do pastor, é um local físico, é um imóvel, uma catedral, uma igreja. Essa é o local físico. A igreja verdadeiramente somos nós. E o que Deus fala a respeito da religião? E Deus fala o seguinte: aí é o ponto mais estratégico, mais importante, é muito sério, muito importante que vocês observem, prestem atenção e entendam. E para isso nós vamos na palavra de Deus, que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. E o próprio Deus diz assim, por intermédio lá do Tiago: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Presta atenção: a religião pura, verdadeira, perfeita, maravilhosa, imaculada, que não tem mácula, que não tem erros, segundo a vontade de Deus, segundo o próprio Deus, é esta. Presta atenção: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Então o próprio Deus está falando: se você quer ter uma religião pura, a sua religião vai ser esta. Visitar quer dizer cuidar, abençoar, ajudar, proteger, se for necessário, alimentar, se for necessário, fazer alguma coisa, enfim, pelas viúvas e pelos órfãos. E por que viúvas e órfãos? Porque são pessoas que têm mais necessidade, pessoas mais desprotegidas, mais vulneráveis. Então as viúvas, os órfãos, também colocamos aí as crianças, também colocamos aí as pessoas que vivem pelas ruas sem saber exatamente o que estão fazendo. Talvez colocamos aí as pessoas que são vítimas dos próprios erros dela, e ocasionou vícios, e ela hoje está jogada ali na sarjeta, e você olha, você tem uma obrigação, segundo Deus, de abençoar, de cuidar dessa pessoa. E o que se pode fazer? Não sei. Deus vai falar para você. Quem sabe você comprar um lanche para essa pessoa? Quem sabe você colocar um cobertor em cima daquela pessoa que está tremendo de frio, sendo deitada embaixo de uma laje no comércio, numa noite gelada? Quem sabe você dá um prato de comida para alguém que está passando pela rua? Você fala: você está com fome? Você quer um alimento? Quem sabe você... Não sei. Você sabe, você vai saber. Deus vai mostrar para você. Quem sabe pegar uma criança, quem sabe adotar um filho, uma criança, e mudar o futuro dessa criança. Deus vai te mostrar. Você pode fazer muitas coisas na sua vida. Essa a verdadeira religião que Deus aprova e abençoa. Cuidar das viúvas e cuidar dos órfãos, e enfim, cuidar dos necessitados. Entenderam, meus queridos, minhas queridas? É essa a aprovação de Deus. Deus é muito perfeito. Deus é muito maravilhoso. Deus sabe todas as coisas. E Deus nos fala através de muitas formas, através de uma pessoa que tem conhecimento bíblico, através de uma pessoa usada por Deus. Você fala assim: essa pessoa só faz coisas boas, só traz bons conselhos. Através da palavra, que eu vejo na palavra de Deus, na Bíblia, o melhor lugar para você trazer as suas informações a respeito de Deus. E é total a sua responsabilidade para você mesmo, porque você fazendo a vontade de Deus, Deus vai agradar-se de você. Deus vai agradar-se de você, porque é para isso que Ele colocou você e eu nesse mundo. Não foi para simplesmente nós nascermos, crescermos, fazermos alguns filhos, casarmos, fazer alguns filhos e depois morrermos e não fizermos nada nesse mundo, deixamos um nada, um vazio. Mas Deus nos colocou para ajudarmos uns aos outros. É essa a missão nossa, ajudar uns aos outros. Talvez você já tenha vivido situações difíceis e foi ajudado por alguém. Da mesma forma, você pode ajudar outras pessoas. Ajude, não meça, não seja egoísta, não seja mesquinho, não seja mesquinha.
Nós não vamos levar absolutamente nada dessa terra, a não ser nossos feitos, as coisas que nós fizemos de bom e as de ruim também, para no dia do julgamento nós apresentarmos lá. Falar, aqui está, Senhor, aqui está as pessoas que eu ajudei, aqui está os órfãos que eu cuidei, as viúvas que eu alimentei, as pessoas que estavam precisando e eu pude dar, e eu dei, eu fiz isso aqui, as coisas boas. Ou quem sabe se esteja na presença do Deus lá envergonhado, fala, é verdade, Senhor, eu não fiz nada, eu poderia ter feito quando eu tive a oportunidade, mas não fiz nada. Então, irmãos, vamos ter sim coisas boas para apresentarmos a Deus, porque tanto eu quanto você, como todos nós, um dia vamos nos apresentar ao tribunal de Cristo. É isso que a palavra fala. Tá bom, meus queridos? E espero muito que vocês tenham aprendido. Espero muito que esse canal esteja trazendo coisas boas para vocês, que vocês tenham absorvido as mensagens, que vocês estejam aprendendo comigo, mas comigo não, através de mim, mas da palavra de Deus, que é esse o objetivo. Deus sabe todas as coisas, Deus me ama vocês também, cada um de vocês estão me vendo nesse momento. Jesus te ama, viu? Jesus te ama, por isso que Ele fala tanto com você, que Ele quer levar você para morar junto com Ele, no seu dia, no dia que você sair daqui, você vai acordar lá com Ele, do lado dele, no céu, e eu vou estar lá também, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tenha um dia lindo, de paz, um dia próspero, um dia onde tudo vá bem, tenha boas notícias, dê um abraço nas pessoas, né? Nas pessoas que você gosta, perdoe aquelas pessoas que te fizeram mal. Jesus fala, perdoai os seus inimigos, perdoa todos que fizeram mal para você, não guarde nenhum rancor no seu coração, guarde amor no seu coração, é muito melhor. Peço a vocês também, como eu falo sempre, né, que vocês estejam aí dando like, não custa nada para vocês, dando like, comentando, se inscrevendo, ativando o sininho, porque fazendo isso vocês vão estar ajudando não só a mim, mas vai estar ajudando a todas as pessoas, porque esse vídeo vai chegar a muitas pessoas e vai ser também graças a vocês, porque vocês fizeram a sua parte. Então vamos criar aí algo maravilhoso, estender esses vídeos, chegar a muitas pessoas, muitíssimas pessoas. Quem sabe quem vai ser tocado? De repente essa palavra está chegando justamente para você hoje e você estava se perguntando para Deus, o que eu faço? O que eu faço? Deus já falou para você, né? Tá bom para todos nós? Tá bem claro? Espero que sim. Deus abençoe cada um de vocês, fica com Deus e até amanhã. Tchau!